1 Reis 19, 4 a 7 diz: E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: Já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor que os meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. Eis que então o anjo tocou e lhe disse: Levanta-te e come. E olhou, eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas, e uma botija de água, e comeu e bebeu, e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez e o tocou e disse: Levanta-te e come, porque muito comprido será teu caminho. Amém, irmãos? Eu queria tratar um assunto essa noite sobre algo que, inclusive, nós cristãos nós temos uma mentalidade errada sobre certas coisas, e essa é uma delas. Tem gente que inclusive está sendo enganado desde o começo do caminhar dele, é achar que pelo fato que nós somos, porque nós somos de Deus, Deus tem que fazer tudo por nós temos que ficar de braços cruzados esperando Deus fazer. Essa pregação eu resolvi chamar de faça a sua parte. Vamos lá, por favor, em Salmo 37, versículo 5. Salmos 37, versículo 5 diz assim: Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Irmãos, você lendo esse versículo, o que vocês pensam? O que vocês pensam quando vocês leem esse versículo? Entrega o que está escrito aqui, né? Confia nele e ele tudo fará. Só que tem uma coisa, esse versículo, brincadeira como nós usamos ele de maneira errada, né? Porque muitas vezes não, a maioria das vezes, Deus ele não vai fazer tudo. Ele vai fazer a parte dele. E cabe a nós fazermos a nossa, entendeu? Às vezes sabe, o que a gente entende por descansar no Senhor? Muitas vezes nós achamos que Deus está na mão do Senhor, eu vou ficar de braço cruzado, eu vou esperar só acontecer. Que nada, Deus não quer isso da gente. Deus quer que a gente faça a nossa parte. E como? Primeiro, orando, pedindo orientação ao Senhor, confiando no tempo dele. E, sabe, fazendo as nossas coisas também. E muitas vezes é o seguinte, a nossa parte é fazer o seguinte, Deus assim fala para nós, ora e descansa, sabe? É por isso que em muitas passagens da Bíblia, por exemplo, a nossa, vamos dizer assim, a nossa espera no Senhor é como se fosse, vamos dizer assim, uma plantação, sabe? Como se fosse uma colheita e uma plantação. Agora diz para mim, quem é que pega uma árvore, planta uma árvore e fica lá parado, olhando para a árvore, esperando ela crescer? Entendeu? Larga a árvore lá e vai regando e vai cuidando, entendeu? Que uma hora vai crescer, entendeu? E muitas vezes a gente faz isso, entendeu? Às vezes a gente perde até a paciência, porque fala, mas Deus está demorando. Mas é como a colheita, entendeu? A gente tem que lembrar disso, que a árvore demora para crescer, também quando cresce, né? Sabe, dá frutos e tudo mais. E sabe, muitas vezes a gente age dessa maneira. Quer ver como fala em Provérbios 13, 4? Provérbios 13, 4 diz assim: A alma do preguiçoso deseja e coisa nenhuma alcança, mas a alma dos diligentes engorda. O que às vezes acontece com a gente? Que a gente simplesmente faz isso, não faz nada, entendeu? Fica esperando Deus fazer por nós. E sabe, pode ver, por exemplo, eu vou tirar um exemplo aqui. Vamos dizer um cristão desempregado, porque ele acha que Deus vai fazer tudo por ele, né? Um cristão desempregado, o que vai acontecer? Anjo nenhum vai colocar um saco de dinheiro na porta dele todo dia, ou ele vai pegar um grande empresário pelo braço, bater na sua porta e dizer assim, cristão, te apresento o teu empregador. E ele não vai virar também para o empregador e falar, empregador, eu te apresento o seu funcionário. Nós temos que fazer a nossa parte, entendeu, nisso. No caso em questão, se o cristão não se mexer para procurar emprego, a situação dele vai ficar do jeito que está. E tem gente que ainda reclama que Deus não ajuda, né? Fala, mas eu oro e Deus não ajuda. Mas a parte não é só orar. Tem muitas vezes que tem casos que acontecem, né? Que, por exemplo, Deus fala assim, descansa, que do resto eu me encarrego. Quer ver? Pega um exemplo de Ezequias contra Senaqueribe. O que é legal na Bíblia é que, por exemplo, se você for pegar uma comparação em 1 Reis e 1 e 2 Reis e 1 e 2 Crônicas, eles têm tem histórias que são mais detalhadas do que as outras.
O que aconteceu quando Ezequias orou a Deus? Deus falou assim, ó, em 2 Crônicas está escrito isso: vocês não vão fazer nada, vocês só vão orar, que do resto eu me encarrego, vocês não precisam nem levantar armas. O que Ezequias fez? Não, pera um pouco, só orar não, pera aí, eu vou fazer o seguinte então. O que ele fez? No normal, quando era em batalhas, em guerras, o que eles faziam? Eles jogavam as tropas na frente, aí vinha a adoração atrás. O que Ezequias fez? Ele jogou a adoração na frente, eles começaram a adorar a Deus. Foi aí que Deus foi e aniquilou o exército de Senaqueribe. Um anjo só precisou de um anjo para fazer isso. Aí vê só, por quê? Porque Ezequias, ele fez a parte dele, não se contentou só em orar. Ele começou a adorar o Senhor. E muitas vezes a nossa parte é simplesmente essa, entendeu? Adorar o Senhor. Às vezes a gente não precisa fazer muito, às vezes a nossa parte é tão pouco, entendeu? E aí nem isso nós queremos fazer. Então, sabe, e eu escutei uma vez na pregação do pastor Roberto, uma coisa muito interessante, que ele disse assim: desde que Deus fez o homem, nenhum milagre na Bíblia foi realizado sem a intervenção do homem, entendeu? Ou seja, nós temos que fazer a nossa parte, entendeu? Aí, quer ver, o que fala em João 5,17 também, né, que o Senhor Jesus fala assim: meu pai trabalha até agora, eu trabalho também. Aí fica imaginando, se Jesus, que é o Filho de Deus, e ele disse que o meu pai trabalha até agora, eu também, por que nós não vamos trabalhar, né? Por que nós não vamos fazer a nossa parte? Então, sabe, ou seja, né, resumindo tudo isso, que Deus ele não vai fazer aquilo que nós temos que fazer, sabe? Pega, por exemplo, o caso da mulher hemorrágica. O que aconteceu? Ela estava enferma, gastou todo o dinheiro dela com os médicos, a situação dela só estava indo a pior. O que ela fez? O texto diz que ela fala consigo mesma assim: tão somente eu tocar na orla do Senhor, eu vou sarar. Só que tem uma coisa, o que ela teve que fazer? Ela teve que tocar na orla. Fique imaginando se ela chegasse, por exemplo, na hora, e visse o Senhor Jesus passar, ela visse aquela multidão e falasse: não preciso tocar não, eu vou orar daqui. Talvez ela ficasse daquele jeito até morrer, entendeu? Provavelmente. Porque eu creio que em nome de Jesus ela deve até ter orado. Isso não está na Bíblia, é uma coisa que eu acho que ela fez. Então o Espírito Santo pode ter dado essa ideia para ela. Não, vai lá, toca na veste do Senhor, que se você tocar, você vai sarar. Entendeu? Mas ela fez a parte dela, lembra? Fica imaginando uma mulher enfraquecida há 12 anos por causa de uma hemorragia e passar no meio de uma baita numa multidão, porque quem seguia Jesus não era pouco, a multidão era enorme. Passar no meio de todo mundo para tocar na orla do Senhor. O que ela fez? A parte dela, e teve a bênção. E muitas vezes a gente, o que nós fazemos? Entendeu? Às vezes a gente fica orando, o Senhor vai lá, toca na orla da veste. Não, tem muita gente aí, só vou ficar daqui orando, entendeu? Vamos ver o que vai acontecer. Entendeu? Já não está fazendo a parte dela. Então, quer ver? Eu quero deixar aqui, irmãos, 3 tópicos sobre partes, entendeu? Sobre pessoas que fizeram a parte delas do jeito de Deus, que elas fizeram a parte delas do seu jeito, e que além de não fazerem a parte dela, ainda por cima quiseram fazer a parte de Deus. Quer ver? O primeiro tópico está aqui, em Êxodo 14. Êxodo 14, amém. Eu vou ler primeiro o 15 e o 16, que está escrito assim. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. E tu, levanta a tua vara, e estende a tua mão sobre o mar, e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Agora eu vou ler, irmãos, o 21 e o 22, que diz assim: então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental, toda aquela noite, e o mar tornou-se em seco, e as águas foram partidas. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas foram-lhe como um muro, à sua direita e à sua esquerda. Então, irmãos, existem alguns casos, eu vou dizer que a maioria deles, e que primeiro nós pedimos algo ao Senhor, Ele dá uma instrução, e se a gente obedecer, nós vamos ser abençoados, entendeu? Fique imaginando se o povo do deserto ficasse lá clamando, e Deus falando para eles: marchem, e eles lá clamando. Os egípcios iam alcançar eles, entendeu? Sabe, o
que poderia ser? Alguns iam ser levados de volta, outros iam morrer, porque, sabe, ninguém ia se entregar, por assim dizer. Daí o que aconteceu? Moisés clamou ao Senhor e ele deu uma instrução. E o que aconteceu? Quando Moisés obedeceu, Deus foi lá e abriu o mar vermelho. Muitas vezes a gente faz, irmãos, igual eles quase fizeram. O Senhor dá uma ordem, esperando a gente obedecer para Ele poder realizar um milagre, certo? E no lugar disso nós só ficamos orando. Ah, Senhor, estou orando aqui, não sei o que tal. O Senhor não faz nada. Aí se Deus fosse educado, Ele diria: como eu não estou fazendo nada? Eu já disse o que você tem que fazer. E não faz por quê? Entendeu? Muitas vezes por causa de comodismo. Entendeu? É o que muito cristão se acomoda atrás daquele seguinte, sabe, aquela seguinte frase que Abraão falou: Deus proverá. Entendeu? Tem cristão que se acomoda atrás disso. É desculpa para não fazer nada. Entendeu? Isso que não pode acontecer com a gente. Porque se Deus deu a ordem e a gente obedecer, sem dúvida nós vamos ser abençoados, entendeu? Sabe, isso segundo a vontade do Senhor, lógico. Quer ver, ó? O segundo tópico está lá em 1 Samuel. 1 Samuel 15. Eu vou ler primeiro o 2 e o 3. 1 Samuel 15, 2 e 3. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eu me recordei do que fez Amaleque a Israel, como se ele opôs no caminho quando subia do Egito. Vai, pois, agora, fere a Amaleque e destrói totalmente a tudo que tiver, e não lhes perdoe. Porém, matarás desde o homem até a mulher, desde os meninos até os de mama, desde os bois até as ovelhas, e desde os camelos aos jumentos. Certo? Agora eu vou ler do 7 ao 9. Do 7 ao 9 diz: então feriu os amalequitas desde Avilá até chegar a Sur, que está de frente do Egito. E tomou vivo a Agag, rei dos amalequitas. Porém a todo o povo destruiu ao fio da espada. E Saul e o povo perdoaram a Agag, e ao melhor das ovelhas e das vacas, e da segunda sorte, e aos cordeiros, e ao melhor do que havia, e não quiseram destruir totalmente, porém toda coisa vil, desprezível, destruíram totalmente. Certo? Agora eu vou ler o 13. O 13 diz assim: veio, pois, Samuel a Saul, e Saul lhe disse: bendito tu do Senhor, executei a palavra do Senhor. E agora do 17 a 23, que diz assim: e disse Samuel: porventura sendo tu pequeno aos teus olhos, não fosse por cabeça das tribos de Israel, e o Senhor te ungiu rei sobre Israel? Por que não desse ouvidos à voz do Senhor, antes voasse ao despojo, e fizesse o que parecia mal aos olhos do Senhor? Então Saul disse a Samuel: antes dei ouvidos à voz do Senhor, e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas destruí totalmente. Mas o povo tomou do despojo das ovelhas e das vacas o melhor do interdito, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como se obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender é melhor que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, e Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. O que quer dizer isso, irmãos? Que muitas vezes nós fazemos que nem Saul fez. O Senhor a gente pede uma bênção, ora, pede uma bênção, pede uma solução para nós, pede até para caminhar direito com o Senhor, entendeu? Aí o que acontece? O Senhor dá uma seguinte ordem: ó, tira aquilo que está, sabe, tira aquilo que está te impedindo a caminhar comigo. O que nós fazemos? Por exemplo, assim, vamos dizer, eu vou falar de um relacionamento que aos olhos do Senhor, dentro da igreja, aos olhos do Senhor, que está mal. E o Senhor fala: termina com essa pessoa. O que nós fazemos? Nós oramos, nós tomamos um banho de óleo ungido de Israel, nós buscamos ao Senhor, nós tomamos uma ungida, nós fizemos tudo, menos o que Deus mandou. E quantas vezes, irmãos, a gente interpreta a ordem do Senhor como a gente achar melhor? Quantas vezes o Senhor fala: ó, faz isso, a gente, eu acho que fazer isso aí não é bem assim. Eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar dar uma mega oferta lá na igreja, ou vou tentar orar e buscar Deus a madrugada inteira, ou eu vou varar a noite lendo a Bíblia, mas aquilo que o Senhor pediu para fazer, nós não fazemos.
nós não fazemos. Aí o que acontece? Não dá certo, o que nós fazemos? Ou a gente se justifica, a gente diz assim: ai, mas Senhor, eu fiz tudo direitinho, conforme a tua palavra, eu li a Bíblia, eu orei, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Ou senão a gente fala assim: ah, Deus não quis me ajudar, foi da vontade de Deus que não aconteceu. Irmãos, até quando nós vamos ficar se justificando? Quando Deus manda a gente acabar com determinadas coisas. Até quando nós vamos ficar se justificando? Quando nós chegamos no Senhor: Senhor, o que me importa é fazer a tua vontade. Ah, o que me importa é fazer a sua vontade. E Deus fala: então tá, tira isso do meio de você. Aí você vai e não tira. Ah não, peraí, eu vou tentar fazer uma outra coisa aí para tentar agradar a Deus, mas isso aqui tem que ficar aqui. Então, irmãos, isso é a pior coisa que faz. Aí sabe por quê? Na verdade, por que não deu certo? Por que na verdade Deus não foi com a gente? Porque aquilo que a gente devia fazer, a gente não fez. Nós quisemos fazer do nosso jeito, aí o que acontece? Não dá certo mesmo. Só o jeito de Deus que é o melhor jeito. É o único jeito, na verdade. Agora, para o terceiro tópico, nós vamos, por favor, em Gênesis 16. Gênesis 16, eu vou ler do 1 ao 3. Gênesis 16, 1 a 3. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe gerava filhos, e ele tinha uma serva egípcia cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abraão: eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Entra, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abraão a voz de Sarai. E assim tomou Sarai, mulher de Abrão, a Agar, egípcia sua serva, e a deu por mulher. E Abraão, seu marido, ao fim de 10 anos que Abraão habitara na terra de Canaã. E ele entrou a Agar, e ela concebeu. E vendo que ela que concebera foi sua senhora desprezada aos seus olhos. Então, aí o que acontece? O que aconteceu nesse texto? Que Deus deu a promessa a Abraão que ele teria um filho com Sara. É com ela, não é com outra mulher. Entendeu? Não sabe, esse negócio Sara, sabe, foi o palpite mais infeliz que eu já ouvi na Bíblia. Sabe, de verdade, irmãos. Porque fala uma coisa: se o homem tá tendo filho com outra mulher, a filha não é dela, concorda? Isso daí sabe, se você for, não precisa nem ser o Espírito Santo para falar isso, é só você somar um mais um. Mas aí o que aconteceu? A Sara viu que Deus estava demorando. E o que aconteceu? Ela pensou assim: ai, já que Deus está demorando para dar essa promessa, que eu estou vendo que ela não chega aí, eu estou velho, meu marido também. Faz o seguinte, Abraão, vai lá se deita lá com a serva e o filho dela vai ser meu filho, entendeu? Palpite infeliz, por quê? Porque além dela não fazer a parte dela, que era esperar pela promessa, quis fazer a parte de Deus. Não, peraí, vamos acelerar as coisas aqui, meu filho aí está demorando, entendeu? Aí o que aconteceu com esse palpite infeliz dela? Resultado até hoje repercute, porque são duas, tanto o povo que saiu de Ismael como o povo que saiu de Isaac se odeiam até hoje. Vê as guerras lá, porque por um palpite infeliz. E muitas vezes a gente faz isso também. A gente não faz a nossa parte, ainda quer fazer a parte de Deus. Ah, Senhor, pera aí que eu vou dar uma acelerada na coisa, que eu estou vendo que o Senhor está meio atrapalhado aí, então eu vou te ajudar. Entendeu? Que nada. Uma coisa que eu aprendi por experiência, irmãos. Quando Deus quis me abençoar, às vezes que eu quis pôr a mão, só deu errado, entendeu? Então, o negócio é o seguinte, sabe? Senhor, o senhor falou para esperar? Então espera. Que é a melhor coisa, entendeu? Para concluir, nós vamos lá em Josué 1. Josué 1, eu vou ler Josué 1, eu vou ler o 5 e o 6 agora. Josué 1, 5 e 6 diz assim: nenhum se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás esse povo herdar a terra que jurei a seus pais lhe daria. Aí o 9: não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não pasmes nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Irmãos, esse versículo, o Senhor fala para Josué se esforçar com bom ânimo para conquistar a terra prometida, certo? Então, ele tinha, vamos dizer assim, vamos dizer que Josué tinha a carta branca de Deus para agir, que Deus seria com ele. Qual que foi a parte de Josué? Se esforçou com bom ânimo, confiou em Deus, e o que ele fez também? Ele manteve a mente dele sempre na palavra, sabe? Aí a gente vê, né? A mesma coisa vai ser conosco, irmãos.
Se a gente confiar no Senhor, obedecer a sua palavra, entendeu? Esperar no tempo dele, e a gente fizer a nossa parte conforme as suas ordens, conforme as ordens de Deus, não conforme o nosso jeito de ser, sabe? A gente nem se acomodando e nem desanimando, sabe? Aí o que nós vamos estar? Nós vamos estar emparelhado com a vontade de Deus. E com certeza ele vai nos ouvir, entendeu? Porque como fala lá em João 1:5, 14 e 15, e esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. E sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Ou seja, entendeu? Não tem motivo para o Senhor não nos abençoar se tiver de acordo com a vontade dele. Se a gente não desanimar, a gente se esforçar, entendeu? Também muitas vezes até, sabe, confiar no tempo dele, viver nossa vida, por exemplo, eu pedi isso para Deus, quer saber? Já que está com ele, fica com ele, entendeu? Que muitas vezes a gente não faz nossa parte e quer puxar da mão de Deus, né? Que volta para o terceiro tópico. E a gente não pode também fazer as coisas do nosso jeito, que também vai sair errado. Aí o que resta para a gente, né? Confiar no Senhor. Mesmo porque ele está aí para ajudar a gente, entendeu? Sabe, eu acredito em nome de Jesus, entendeu? Que não tem motivo para Deus reter bênção se a gente tiver do jeito que ele quer, entendeu? E uma vez eu também ouvi uma palavra do pastor Roberto que ele colocou, acho que foi numa pregação, não me lembro. Eu sei que eu ouvi essa frase, estava escrito assim: dá a mudança que Deus quer, que ele vai dar a bênção que você precisa. Glória a Deus. Amém. Vamos orar, gente. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós te agradecemos por essa palavra, Senhor. Bendito é o Senhor, Pai, que mais uma vez nos ensina, Senhor, que nós devemos sim fazer a nossa parte, Pai, mas sempre, Senhor, em comunhão contigo, sempre, Senhor, consultando a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Se nós dizemos que somos cristãos, Senhor, e não fazemos aquilo, Pai, que é da Tua boa vontade, e nós nem Te consultamos, então não somos cristãos, Senhor. Em nome de Jesus, e o Senhor, Pai, não está nos negócios, Pai, que nós muitas vezes, Senhor, dizemos que o Senhor é conosco, mas nós tiramos o Senhor disso. Pai, nos ajuda, Senhor, a consultar sempre a Tua palavra, sempre fazer, Senhor, segundo a Tua boa vontade, esperando no Seu tempo, Senhor, em nome de Jesus, pois o Senhor, Pai, a Tua palavra mesmo diz lá em 2 Pedro 3,5, Senhor, que um dia para o Senhor é como 1000 anos e 1000 anos como um dia, que o Senhor não retarda a Tua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas o Senhor é longânimo para com alguns, Pai, não desejando que se percam, Senhor, mas que venham a se arrepender. Senhor, em nome de Jesus, nos ajuda, Senhor, a buscar, Pai, primeiro as Tuas coisas, Senhor, para nós sermos abençoados por Ti, Senhor. E em nome de Jesus, nós Te agradecemos por essa palavra. Eu Te agradeço, Pai, por ter me usado, Senhor. Agradeço aos meus irmãos por estarem aqui, Senhor. Muito obrigado, meu Deus, por mais essa vez, em nome de Jesus. Amém.